fizemos a outra vez que a gente chegamos, já faz bastante tempo, enfim, que foi que sai do ventrículo direito e a aorta sai do ventrículo esquerdo. As artérias saem do coração, as veias chegam. Então, na verdade, o nosso trajeto hoje é sair do coração aqui, ó, e sair pelas artérias, pulmonar em função até os pulmões, pequena circulação, que é pertinho do coração, né? E a outra é pela essa aorta grande, a artéria vermelha aqui, ó, que manda sangue para a cabeça, para os braços, para o tórax, para o abdômen, para os membros, para todo o corpo. Então, são dois troncos que nós vamos tomar conhecimento hoje. E seus principais ramos, tá? Aqui aparece um segmento da aorta, da artéria aorta, a principal via, a freeway, não estou botando as ruas laterais, nem colaterais da ela. Aparece um pedacinho da aorta, ela saindo aqui, sai do ventrículo esquerdo do coração. Essa artéria aqui é a aorta, vai levando sangue arterial, a aorta, a pulmonar não, a pulmonar não venoso. Ela sobe, faz a curva, desce, ó, e aqui se bifurca. Então eu tenho um pedacinho aqui que é a aorta ascendente, que está subindo. Não tem problema aqui, subindo, ascendente. Tem um pedacinho que está fazendo a volta aqui, é o arco da aorta, que está se curvando, né, para a esquerda. Depois ela está descendo aqui até este músculo, que é o diafragma, descendo aqui uma aorta descendente, que está no tórax, portanto é torácica o nome dela. Passa o músculo diafragma, acho que você sempre o diafragma tinha aqueles forames, não tinha os hiatos. Não tinha um hiato chamado hiato aórtico, que passava a aorta, a veia ácido e o ducto torácico passava a aorta, hiato aórtico, lá em T12, o diafragma. Daqui para baixo até mais ou menos a quarta vértebra lombar, eu tenho a aorta abdominal, em abdômen. Aí ela se bifurca em ilíacas, externa, interna, femoral, e você vai até o membro inferior, levando o sangue até o membro inferior. É claro que aqui, ó, ela já dá seus ramos que vão para a cabeça e para o braço. Estão vendo que tem 3 troncos aí? Eu espero que as pessoas que estejam aqui tenham 3 troncos. 3 saídas do arco da aorta. Tá? 3 saídas. Então, esta aorta muda de nome conforme o local que está passando. A aorta ascendente, arco da aorta, aorta torácica, aorta abdominal, terminando ao nível da quarta vértebra lombar. Aí termina a aorta mais ou menos. E aonde vai começar a veia cava inferior depois. Acho que se lembra, tomara que sim, que se lembre da parte de cardio, que a gente comentou na semana passada, enfim, no tempo, que os principais ramos que saem aqui da aorta ascendente são as artérias coronárias. Eu já disse, olha, o coração é um órgão, o coração é formado por células, o coração precisa de sangue, então além de mandar sangue para todo o corpo, ele também precisa de sangue. Por células miocárdicas, tecido muscular cardíaco. E as artérias coronárias são as artérias que irrigam o coração com sangue arterial, as veias cardíacas, uma das sangue venoso. Então os primeiros ramos que vão ser daqui vão ser as artérias coronárias já estudadas. Em todos os casos, acho que eu guardei alguma aqui. Aqui está um arco, está um segmento da aorta ascendente. Ó, esse é o ósseo do tronco aórtico que está no ventrículo esquerdo do coração. Esse é um segmento chamado de arco da aorta. E aqui tem um pedacinho da aorta descendente que vai mudar de nome conforme o local que vai passar. É redundante dizer a aorta descendente torácica. Eu já sei que a torácica é descendente. É chover, chuva. É chover, no molhado. Está chovendo, no molhado. E depois no segmento a aorta abdominal. Esses 2 primeiros ramos que estão aparecendo aqui, quer dizer, os primeiros ramos que a aorta emite, são as artérias coronárias, direita e a artéria coronária esquerda, que vão fazer a volta pelo coração. A artéria coronária direita, da direita para a esquerda, a coronária esquerda, da esquerda para a direita, e se unem aqui atrás, e mandam ramos. A aorta coronária, a artéria coronária direita, eu disse 2 ramos, está tomando nota aí. 2 ramos, o ramo marginal e o seu ramo interventricular posterior. E a artéria coronária esquerda, 2 ramos importantes, o ramo circunflexo e o ramo interventricular anterior.
Então essa aqui dá 2 ramos, essa aqui dá 2 ramos também. Já foram citados. Aqui você está podendo ver o arco da aorta. Isso aqui está mais ou menos ao nível da 4ª vértebra torácica, em T4. Aqui, que faz, né, projeção do ângulo external na parte posterior. Eu espero que as pessoas que estejam aqui, você que não seja isso, a gente vai ver algumas variações muito rapidamente aqui, que não é o caso tanto de vocês, né? Mas eu espero que as pessoas tenham 3 raízes, 3 saídas do seu arco da aorta. E essas 3 saídas vão para a cabeça e para os membros superiores. Aqui vai ter um tronco, esse pedacinho aqui vai ser chamado de tronco, é o único. Tronco bráquio, de braço, cefálico de cabeça. Tanto é que o tronco braquiocefálico está dando 2 ramos. Este ramo aqui, a artéria subclávia direita, que vem principalmente para o membro superior direito, e a artéria carótida comum direita, que está subindo aqui pela direita, até uma dimensão da elevação. Sozinha, está saindo do arco da aorta a artéria carótida comum esquerda. Vejam que a carótida comum esquerda é bem maior do que a carótida comum direita. E sozinho também a artéria subclávia esquerda, que vem para o membro superior esquerdo. Bom, tem gente que tem 3 troncos. Uma subclávia, uma carótida comum direita, uma carótida comum esquerda e uma subclávia esquerda. Tem gente que tem 2 troncos, um tronco braquiocefálico aqui e um tronco braquiocefálico ali. São algumas variações. Mas como eu falo para a maioria, então eu não vou falar para pessoas que têm um olho só, para pessoas que têm 2 olhos. Tem a maioria, tem 2 olhos. Tá? Algumas exceções. Então é esse tipo assim do arco da aorta. E aqui tem a aorta descendente que a gente vai passar a comentar também. A aorta ascendente. Seus ramos já foram citados, não tem muito o que ficar falando. A aorta ascendente são esses 2 ângulos aqui que eu já citei, são as artérias coronárias, direita e esquerda. Coloquei aqui, artérias coronárias. A artéria coronária direita, 2 ramos. O ramo marginal e o ramo interventricular posterior. A artéria coronária esquerda, 2 ramos. O ramo circunflexo, visível na frente, e o ramo interventricular anterior. Quer vê-los? Estão aqui. Ó, essa aqui é a artéria coronária direita. Ó, vai da direita em direção à esquerda. Emite aqui, ó, um ramo, ó, chamado de ramo marginal. O que é marginal? Está margeando, é a margem. Vai lá para o lado do ventrículo direito. É muito importante essa artéria. Ela vai para o lado direito, onde tem o nosso sinoatrial, onde tem inervação do coração. E lá por trás, ó, quando ela faz a volta, envia esse ramo aqui, ó, o ramo interventricular posterior. A artéria coronária esquerda curtinha aqui, ó, 2 ramos. Esse ramo que forma esse assento circunflexo aqui, ó, do vovô, ramo circunflexo. E esse ramo que vem pela frente aqui, chamado de ramo interventricular anterior, que vem ligar a parte da face anterior, externo-costal do coração. A maioria dos infartamentos, eu já citei isso para vocês outro dia atrás, eu lembro bem, ocorre aqui 44% dos casos de infartos de miocárdio é consequência de obstrução do ramo interventricular anterior. Veja, 44% quase. 27, 28% dos casos é esse ramo aqui da coronária direita. Veja que a coronária esquerda é bem pouquinho, porque ela é menor do que essa aqui, ó. 23, 24% dos casos de infarto de miocárdio se dão no ramo circunflexo, porque ele faz a volta, tem um trajeto longo. Mas a maioria dos casos, maioria, eu apostaria aqui no ramo interventricular anterior. Arco da aorta, os 3 troncos, o tronco braquiocefálico, que dá 2 artérias, a artéria subclávia direita e carótida comum direita, sozinha a artéria carótida comum esquerda, e sozinha a artéria subclávia esquerda. Então eu botei aqui o tronco braquiocefálico dando 2 ramos. Um ramo chamado de artéria subclávia direita, que vem para o membro superior direito principalmente, e a carótida comum que tu coloca, que assim, ó, tu sente ela pulsando aqui, ó, a carótida comum direita. Isso aqui serve o meu tronco braquiocefálico. Sozinho do outro lado aqui, ó, artéria carótida comum esquerda. E sozinha, que vem para cá,
artéria subclávia esquerda. Se não, vejam aí também. Está aqui, ó, o tronco braquiocefálico que eu citei. Essa aqui é a aorta ascendente, então os ramos coronários, o arco da aorta, nível DT4, aqui em ângulo external. O tronco braquiocefálico dando origem à subclávia direita e carótida comum direita. Sozinha a carótida comum esquerda e sozinha a subclávia esquerda. Mais visível, está aqui o tronco braquiocefálico. Sozinho, tronco braquiocefálico. Dando origem à subclávia direita, subclávia embaixo da clavícula direita para o membro superior direito, right como do outro, e aqui sozinha saindo aqui, então desse nível aqui, a artéria carótida comum direita, e que aqui em cima, ao nível dessa saliência, a proeminência laríngea, o pombo dedão, está se dicotomizando, está se dividindo, está se bifurcando, em uma que vai para dentro do crânio, carótida interna, e outra vai por fora, carótida externa. Sozinha, a artéria carótida comum esquerda, que também do lado esquerdo se bifurca em interna e externa. E sozinha, sai daqui a artéria subclávia esquerda para o membro superior esquerdo. É isso que eu espero. Como disse, algumas variações. A maioria pode ser assim, como estava sendo citado, mas tem gente que sai, essa aqui, a carótida comum direita também sai do tronco braquiocefálico. Tem gente que tem esse tipo de mudança em embaixo, mais em cima. Tem pessoas que têm essas mudanças todas aqui, ó. Tem pessoas que é desse tipo aqui. Há uma variabilidade. É menor, menos de 9, menos de 3, menos. A maioria, 70% dos casos é assim. Então eu apostaria que em 100 pessoas aqui dentro, 70 pessoas seria esse o seu padrão, o já citado. Tem pessoas que, por exemplo, aqui está saindo a carótida comum direita, não sai do tronco, a carótida comum esquerda, a subclávia esquerda, e a subclávia direita sai da esquerda, contorna atrás da traqueia e depois vai subir. É uma variação, menos de 1% dos casos, em 100 pessoas. Eu chutaria um lá, você aí, mas eu estaria me enganando quando poderia errar essa pessoa. Pode ser que sim, estatística, já comentei isso com vocês. Nesse nível do pescoço aqui, junto dessa artéria carótida comum, existe um feixe vásculo nervoso. O que é vásculo? De vasos, nervoso, de nervos. Muito importantes aqui assim. Muito importante, junto ao pescoço, que é formado pela artéria carótida comum, pela veia jugular e pelo nervo vago. Aqui você está podendo ver, ó, a artéria carótida comum que subiu, está o manúbrio do externo, a costela, a clavícula, a primeira costela. Aqui está saindo, ó, o tronco braquiocefálico, está vendo o tronco braquiocefálico aqui, ó? Olha aqui, ó, aqui está indo a subclávia, ó, direita. Aqui está subindo a carótida comum direita. Aqui está aparecendo a carótida comum esquerda. E a subclávia não está aparecendo lá, que eu cortei. Me interessa mostrar isso aqui, ó. Essa artéria, que aqui eu cortei aqui, a carótida comum, no caso aqui direita, vai ter também a mesma coisa do lado esquerdo. A veia jugular, que traz sangue venoso da cabeça interna, que vai ter externa também. E no meio dela está descendo um nervinho aqui, ó, um nervo vago, ó, que vai inervar o coração também. E outras vísceras tóraco-abdominais. Este conjunto, essas três estruturas, são envolvidas por uma bainha de tecido conjuntivo, uma bainha chamada bainha carotídea, e essas três estruturas, a veia jugular, que é lateral, jugular interna, que é lateral, o nervo vago, que é póstero, que fica um pouquinho atrás, e a artéria carótida, que está subindo, comum, forma um feixe vásculo nervoso do pescoço. Artéria carótida comum, só esse segmento da carótida comum. Está aqui a artéria carótida comum. Está subindo para o pescoço, eu posso pressionar levemente aqui, eu sinto as pulsações. Tá? Inclusive, se você apertar com muita força, isso aqui, ó, né? Pegar e pressionar com muita força a carótida aqui, ó, tu vai também comprimir o nervo vago. Aí você dá uma hipotensão no indivíduo, tu diminui os batimentos cardíacos, pode dar uma pessoas hipotensas que baixam mais a pressão na mente.
estás vendo que a carótida comum está subindo, né, lateralmente ao pescoço, lateralmente à traqueia, está a glândula tireoide, essa aqui é a glândula tireoídea, que produz hormônio, o T3, o T4, né? Aqui está a cartilagem tireoide, essa que tem essa saliência aqui, ó, que tem a proeminência laríngica, da saliência, ó, da glândula tireoide, que é a proeminência laríngica, que é vulgarmente chamada de nepomuceno. E veja que mais ou menos a esse nível aqui, ó, que é mais ou menos a nível dessa cartilagem aqui, C4, C3, por aí, também há uma variação em pessoas, mas ao nível de C4, a nossa carótida comum se divide em duas. Uma que vai para dentro do crânio e outra que vai por fora. A que vai para dentro do crânio, que passa um buraco, que vocês viram lá na base de crânio, eu suscitei este buraco, chamado de canal carótico, passa a artéria carótida interna. O que vai para dentro, interna? A externa vai por fora, irriga aqui a face, músculo da face, né? Aí a couro cabeludo, a parte externa da orelha externa, tudo é irrigada, é levado o sangue e é vascularizado para a carótida interna. Agora a parte interna, o cérebro, globo ocular, hipófise, tálamo, hipotálamo, cerebelo, ponte, sei lá, mesencéfalo, bulbo, enfim, que a gente, né, vai ver depois, vai ser irrigado pela carótida interna. Artéria, vamos começar pela carótida interna. Olha, não sei se vou fazer rapidinho aqui para você ter uma ideia. Esquematicamente mostrando. Aqui está a sua aorta saindo. Ok? Aqui está ela saindo. Segmento aqui, aorta saindo. As artérias todas. Estou fazendo a volta aqui, ó. Arco, aorta. Estou descendo aqui, ó. Estou passando aqui assim o diafragma, ó. Aorta torácica, aorta abdominal, mais ou menos da quarta vértebra lombar, eu tenho as artérias no terno da aorta abdominal. A esse nível aqui assim, ó, eu disse, tinha um tronco, né, um tronco braquiocefálico. Tronco braquiocefálico, dando origem à artéria subclávia direita, e esse segmento aqui, artéria carótida comum direita. Tudo bem? Se não entender, já falei logo, hein? Não deixe para depois. Tá. Aqui sozinho, ó, está saindo a artéria carótida comum esquerda. Foi o que eu tinha comentado anteriormente. E aqui, praticamente sozinho, está saindo a artéria subclávia esquerda. Tudo bem? Isso vai, como disse, principalmente para o membro superior direito, para o membro superior esquerdo, e aqui vai para a cabeça. Mais ou menos ao nível da quarta vértebra cervical, C4. Na proeminência laríngica, isso aqui passa assim, ó, se divide em dois. Um ramo vai para dentro, ó, e um ramo vai para fora. Esta que está indo para fora aqui, ó, é a artéria carótida externa, ó. Essa fica à direita, essa fica à esquerda. A que está indo para dentro, essa é a artéria carótida interna. Tudo bem? Essa fica à direita e essa fica à esquerda. Interna porque passou pelo canal carótido. Quando ela passa pelo canal carótido, essa artéria carótida interna, ela já emite dois ramos. Um ramo que vai para frente aqui, ó, e outro ramo que vai para trás. O que está perto. Um ramo vai para frente aqui, ó. A carótida interna, estou fazendo aqui assim, ó. Emite um ramo que vai para frente de cada lado aqui, ó. E um que vai para trás. Mas não se une a cabeça. Essas duas aqui são chamadas de artérias cerebrais anteriores. Também esquerda e direita. Então existem duas artérias cerebrais anteriores. Duas artérias cerebrais anteriores. Uma que fica à esquerda e outra que fica à direita. E que na maioria das pessoas que estão aqui, nesse nosso mundão, essas duas artérias carótidas, essas duas artérias cerebrais anteriores se ligam, se comunicam por uma artéria comunicante anterior, que é uma só. Então tem uma artéria comunicante anterior. Emite também, aqui sai as artérias do tálamo, para o olho, assim por diante. Para trás tem essas duas que vêm para cá, são as chamadas artérias comunicantes posterior direita e esquerda. Então tem duas artérias comunicantes posteriores agora, que não se ligam.
Acontece que das artérias subclávias, aqui assim, ó, sai uma outra artéria que percorre as vértebras cervicais. Lembram que as vértebras cervicais tinham no seu processo transverso um buraco? Lembram? Que nós chamamos de forame transverso. E eu disse que se tem um buraco, é para passar alguma coisa. E o que passava nos forames transversos dos processos transversos das vértebras cervicais? Uma artéria. Que artéria? Se é uma vértebra, as artérias vertebrais. Então essa artéria vertebral aqui, direita, e essa artéria vertebral esquerda, que sai da subclávia, elas acabam, vai ver uma aula prática lá, acabam entrando lá nos forames transversos, subindo geralmente entre C6, C5, C4, C13, C2, C1, que é o Atlas, passa pelo grande forame magno e entra para dentro do crânio, pelo forame magno, onde se une formando uma só aqui, ó, chamada de artéria basilar. Aí sai vários ramos, dando ramos cerebelares, pontinhos, hipoficiários, enfim, talâmicos, que vai para estruturas que estão dentro do crânio. E por fim ela acaba se dividindo em uma direita e uma esquerda, chamada de artérias cerebrais posteriores, e completam esse círculo que você está vendo aí, esse pentágono, desculpe, esse hexágono que tem aqui, que tem 7 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que circundam a hipófise. Então aqui eu tenho mais duas artérias cerebrais posteriores, 2, 4, 5, 7 vasos, formando um heptágono, chamado de polígono de Willis, ou círculo arterioso do cérebro, que é extremamente importante na irrigação cerebral e nos acidentes vasculares cerebrais. Fala dos acidentes vasculares cerebrais. Aí, mesma coisa que fiz aqui. Está aqui o ato da aorta. Essa aorta saiu do ventrículo esquerdo do coração. Aqui está o ato da aorta. O tronco braquiocefálico, já mostrado aqui. A subclávia, está aqui, ó. A carótida como, olha a carótida como direita subindo, ó. Subindo e dando origem à carótida interna. A mesma coisa à esquerda, ó. Subindo e dando origem à carótida interna. Observem aqui das duas subclávias. Desta e desta. As duas vertebrais, ó. Se unindo. Formando a basilar. Aqui formando a cerebral posterior. Então eu tenho aqui um polígono de 7 lados, por isso que hepta é 7, ó, com duas artérias cerebrais anteriores, botei por aqui, uma comunicante anterior, duas comunicantes posteriores e duas cerebrais posteriores provindas do sistema vertebral. Isso é chamado de polígono de Willis. Importante na circulação cerebral. Aí está mais bem visível o mesmo polígono, né? As duas cerebrais anteriores, a comunicante, e às vezes falta, sabemos que de algumas pessoas, às vezes falta uma comunicante posterior. Isso tudo vai repercutir depois dos acidentes vasculares cerebrais. O meu orientador de Porto Alegre, na Neuro, lá de Porto Alegre, o Dr. Marrone, ele trabalhava com essas ausências ou calibres menores, né? Porque às vezes isso aqui tem um calibre maior, tem um calibre menor, calibre ínfimo, não passa sangue. Então isso também modifica no seu calibre, no seu diâmetro, está me entendendo? Então essa aqui tinha muitos casos que a gente via lá de calibres, tem pessoas com calibres menores. Então tu tem uma rua bastante larga, de repente tem uma ruazinha larga, mais estreita, passa menos sangue, há um problema da vascularização, há um problema da resistência vascular, há um problema de hipertensão nessa região, é complicado, né? Então a cirurgia de imediato. Então, mas normal seria ter então isso aqui na forma desse polígono. Como você está vendo aqui, são as artérias espinhais, o caminho espinhal, a partir daqui, tem as artérias, ó, artérias contínuas, artérias cerebelares, que irrigam o nosso cerebelo. Aqui, ó, algumas variações, está faltando aqui, ó, né? Então, é uma parte aqui que está muito pequena, a comunicante anterior, aqui faltam as duas, falta esse, falta o restante do polígono. Tem pessoas que estão assim. Eu não posso prever agora aqui olhando para uma pessoa, só através de uma arteriografia.
né? Então isso é sempre feito antecipadamente, até para se ter noção de qual é o procedimento nesse infartamento de infartamento cerebral. Artéria vertebral, então essas duas artérias vertebrais aqui, direita e esquerda, nascem da subclávia, eu já mostrei para vocês. Está aqui as artérias vertebrais, ó, que eu havia dito, passando pelos forames, ó, transversos, dos processos transversos das vértebras cervicais, cervical. A maioria dos 90% das pessoas que estão aqui dentro, de 100 pessoas, 90, eu estou sabendo, pela estatística, que já me comprovou pelas amostragens que eu tenho, né, que a gente tem, está mais do que publicado isso, penetra em C6, como havia comentado. Mas tem gente que tem C5, C4, C2, C3, né, C7, há uma variabilidade. Mas a maioria é em C6 e entra lá para dentro do crânio, passa pelo crânio oval, pelo fôlame magno e une-se para formar a artéria basilar. E daí a cerebral posterior. Essa artéria cerebral posterior liga principalmente ao lobo occipital do cérebro. Lesões, quando acontecem lesões, assim, fraturas, esmagamento, né, acidentados, e que essa artéria que são obstruídas, geralmente acontecem distúrbios visuais no indivíduo, visto que o lobo occipital do cérebro tem áreas relativas à visão. A artéria carótida externa, a interna forma dentro do crânio, ligou, portanto, principalmente formando o polígono do íris, o nosso cérebro. A externa tem vários ramos, no pescoço e na face, vários ramos, porque liga toda a parte externa, já disse, é externa. Então vai ter uma artéria occipital, para a porção occipital, uma artéria facial para a face, uma artéria lingual para a língua, uma artéria auricular, uma artéria tireoídea superior, uma artéria maxilar, uma artéria temporal superficial, tem vários ramos, que eu vou passar a citar agora aqui. Eis os principais ramos. Devo ter colocado que o seu primeiro ramo, talvez um dos mais importantes, é a artéria tireoídea superior. Eu coloquei só superior, inferior não, inferior vem de outro lugar. Muito cuidado com ela também. Tá? Lá na enfermagem eu tenho que ver muito bem, com vocês também mas eu pergunto, onde é que sai a superior? Onde é que sai a inferior? Veja que eu não coloquei inferior aqui, só superior. A inferior vai ser da subclávia, de um outro lugar. Mas a artéria tireoídea superior vai para a tireoide, né? Para a glândula tireoídea, ela vem por cima, a artéria tireoídea superior. Outra, artéria facial, ó, face, ela cruza aqui, ó, diagonalmente a face, ó, vem até o ângulo do olho aqui, ó, e liga a musculatura da face, ossos da face, com vários ramos. Aí a facial dá ramo labial superior, o ramo labial inferior de cada lado, e liga os lábios, por exemplo, ramos orbiculares, e liga a musculatura da face, os ossos da face. Tá? A artéria occipital, aqui a nuca, aqui, ó, essa parte aqui nucal, aqui, ó, occipital. A artéria auricular posterior está aqui, ó, já estou na parte atrás da orelha aqui, ó, auricular, a orelha, a parte posterior aqui, ó. Tá? A artéria lingual, a língua, termina na pontinha da língua uma artéria ranina, artéria lingual, tudo que está dizendo. A artéria temporal superficial, essa que põe o dedo aqui assim na frente do pavilhão auditivo, ó, sobre o arco zigomático, tu sente ela pulsar, ela liga e ela se divide aqui em artérias frontais, parietais, temporais. E a artéria maxilar, que liga a maxila aqui, ó, essa é mais profunda, inclusive os dentes. Então essas artérias aí são ramos da carótida externa. Viu que a carótida interna só tinha ramos dentro do crânio? É externa fora do crânio, ou seja, no pescoço e na face. Então, a artéria tireoide superior, a artéria facial, a artéria occipital, a artéria lingual, a faringe ascendente, a auricular posterior, a temporal superficial e a maxilar são ramos típicos da carótida externa. Veja aqui, mais ou menos, mostrando a tireoide superior, ó, indo para a tireoide, glândula tireoide. Veja que já emite aqui um ramo chamado de artéria laríngica, vem para a laringe, que perfura aqui essa musculatura tireoidea. Aqui a artéria lingual para a língua, aqui a artéria facial que vai para a face até praticamente o canto do olho aqui, ó. Aqui a artéria occipital, aqui que vai para a região occipital, para a nuca, a auricular através da orelha, essa porção aqui do temporal, né? Aqui dessa porção dessa elevação, dessa proeminência, dessa saliência aqui, ó, né? Que eu mostrei para vocês.
Enfim, a temporal superficial, a maxilar vai para os dentes, que estão nos seus ramos praticamente da carótida externa. Estou entrando na subclave. Direita e esquerda, vou falar para as duas. Porque emitem ramos que vão. A subclave, quer dizer, uma coisa subterrânea, embaixo da clavícula. Então ela vem por debaixo da clavícula, mas ela manda ramo para o tórax, manda ramo para trás, manda ramo para a cabeça. Não se tem? O seu primeiro ramo da subclave aqui, ó, é a artéria vertebral. Essa aqui, ó, aqui está subclave, ó, a artéria vertebral. Vai ver o primeiro ramo que eu devo ter colocado aí, se eu não me engano. Ok? Ó, aqui, ó. Bom, a artéria subclávia, ela apresenta 3 porções na sua visão. Uma primeira porção que é da região de ela sai até um músculo que eu citei para vocês, que é o músculo escaleno anterior. Então, aqui eu vou pegar assim, ó. Se o músculo escaleno anterior está aqui assim, ó, aqui está o músculo, esse aqui é o músculo escaleno anterior. Tá? Então, esta primeira porção da sua origem aqui assim, ó, tá? Essa primeira porção da sua origem aqui, ó, deixa eu ver. Vou botar mais para cá assim. Aqui assim. Aqui é a sua origem. Essa primeira porçãozinha aqui, ó, essa primeira porção aqui é a primeira porção dela, que fica de onde ela está saindo até a margem medial do escaleno anterior. Esta porçãozinha aqui, que fica atrás do músculo, é a segunda porção. E essa porção que está aqui, ó, que vem para cá, até a margem da primeira costela, é a terceira porção. Então, a subclávia tem 3 porções, tem 3 regiões. A primeira região vai de onde ela se origina, se ela está aqui assim, ó, está aqui o tronco braquiocefálico, ó, vamos ficar assim, ó. E aqui está o músculo escaleno, fazendo um tom maior, dando um zoom, sei lá como dizer aqui, ó. Né? Essa é a primeira porção, essa é a segunda porção e essa é a terceira porção. De médio para lateral. Tá? No caso de vocês não interessam muito essas porções, porque não vai ser utilizado tanto, mas nas funções, intracartilada e intramargem, se ocupa a terceira porção. A primeira porção, sempre comento, ela é muito profunda. E é difícil então chegar até o vaso, fazer uma função venosa, ou arterial no caso. A segunda porção também não é necessário fazer alguma função, porque você vai ter que perfurar o músculo para chegar nela, caramba, então faz. A terceira porção, que vai da margem lateral do escaleno anterior até a borda da primeira costela, eu botei aqui, ó, a margem externa da primeira costela, é a mais superficial. Então é ali que se vai fazer a função, é ali que vai se fazer o trabalho. As principais ramos estão ali, ó, artéria vertebral. Artéria vertebral. Essa aqui. Que vai para a cabeça. A cabeça é uma cidade importante. Ela precisa de ter, né? Você pode ter caixinha aqui, ó. De cada lado. Uma dali e a basilar. Essas são as vertebrais. É uma cidade que tem 4 entradas, 2 carótidas internas e 2 vertebrais, que formam a basilar. Outro ramo é essa artéria torácica interna ou mamária. É a torácica interna ou mamária. Qual é a importância dela? A importância dessa torácica interna que desce pelo tórax, aqui assim, ó, vem até o diafragma aqui, ó. Ela é importante principalmente em safenados, em pessoas que necessitam fazer uma cirurgia preventiva para implante de safenas, nos safenados. Porque no safenado tem que botar o quê? Tem que botar um segmento da safena, fazer uma ponte de safena. Nesses casos também se aumenta a circulação deste órgão, que é o coração, através da torácica interna ou mamária, porque a direção dela é para a mama. E como a mama tem outras irrigações, então se ocupa muito as torácicas internas e faz o quê? Disseca ela, tira do caminho dela, eu desvio esse fio daqui e ponho para cá, para o coração. É o órgão cardíaco que está necessitando mais irrigação. Está me entendendo? A mama tem outras irrigações e no momento não é tão necessário irrigá-la. Então, essa torácica interna ou mamária, aqui, que vai dar ramos inclusive colaterais, que vai ver logo aí, ela vai dar um ramo chamado de artéria epigástrica superior, que vai se ligar com uma vem na perna.
É por essa torácica interna ou mamária que desce aqui do ladinho do externo, aqui, ó. Olha um centímetro do externo. E quando chega no diafragma, dá vamos músculo freio, ele desce, atravessa o abdômen e recolhe o sangue inferior. É como se eu tivesse uma rua aqui, e a cava, a aorta, melhor dito, aqui, e do lado aqui tivesse ruas menores, que se vias colaterais. Também passa sangue. Se aqui tiver um problema, uma obstrução, os caras vão ter que passar pelas colaterais. Isso é uma circulação colateral importante. E como ela vai em direção à mama, eu posso tirar para a direção da mama e ir para o coração com ela. No mesmo indivíduo, sem tirar segmentos nenhum. Só desviar a circulação dela. Outro tronco é o tíreo-cervical. Olhem aqui onde está a tireoide superior. Por isso é tírio, ó, cervical. Aqui está a tireoide inferior. Lembre-se que a tireoide superior é ramo da carótida externa, mas a tireoide inferior é ramo da subclávia, é ramo do tronco tíreo-cervical. Também a artéria cervical profunda, a cervical transversa e a artéria supraescapular. A cervical transversa, no pescoço, ali dessa porção do pescoço aqui, e a supraescapular, essa porção aqui da nossa escápula, sai do dorsal. São ramos, portanto, que saem da carótida, da subclávia, pelo tronco tíreo-cervical. Tireoídea inferior, cervical, já estamos aqui, transversa, e supraescapular. Outro tronco também da subclávia é o tronco costo-cervical, porque vem das partes de trás. E ligando quem? As artérias intercostais, suprema, aqui ó. E também a artéria cervical profunda, que pega a porção mais interna do pescoço. E por fim, a artéria escapular descendente. Está certo aqui? Descendente, tá. Descendente sempre era descendente. Que é, pega a parte descendente e a parte longa. Então, todos esses ramos que vão para o braço também irrigam o tórax e o dorso. Tá? E também a tireoide. Esses são os ramos que eu tenho para citar da subclávia. Vejamos alguns deles aqui. Aqui está a subclávia do seu corpo. Isso aqui assim, a subclávia. Isso aqui é a origem dela, a primeira porção, ó, é de onde ela se origina do tronco até essa margem medial do escaleno anterior, primeira porção, profunda, difícil acesso. Segunda porção, atrás do músculo escaleno anterior. Se lembra que o escaleno anterior se inseria na primeira costela? Aí, o escaleno anterior está lá de C3, C4, C5, C6, e vem a primeira costela. Também não deve ser utilizado, vai ter que perfurar o músculo, é desnecessário. E aqui está a terceira porção, ó, que vem até a margem, a borda externa da primeira costela. Né? Da primeira costela está toda aqui, está a terceira porção. No local mais superficial, onde tem fácil acesso. Aqui tem alguns ramos. Aqui está o primeiro ramo, que você não escrevi aqui, mas que é a artéria vertebral, está subindo as artérias vertebrais, passando por cada fôlego transverso lá para dentro do crânio. Para contribuir no polígono de Willis. Aqui você está podendo ver, ó, o tronco tíreo-cervical. Está vendo a artéria tireoide inferior, ó, visto que a tireoide é superior da carótida externa. Aqui você está podendo ver, ó, a cervical transversa. E aqui, ó, você está podendo ver, ó, a outra artéria supraescapular. Aqui, ó, intercostal suprema. E aqui você está podendo ver, ó, a artéria torácica interna ou mamária descendo, ó. Ó, descendo, ó, a torácica interna descendo aí, ó. Então pega o quê? Disseca ela daqui assim, ó, e manda para o coração aqui, ó. Faz uma ponte de torácica, em vez de uma ponte de safena. Em indivíduos que necessitam de maior suplência sanguínea, que as safenas não são ainda, são insuficientes, também se ocupa a torácica interna mamária. Mas aqui em cada um de nós, possivelmente, a sua torácica interna está descendo muito pertinho aqui, ó, do corpo externo. Quando chega no músculo diafragma, que é assim, ó, ela se divide em dois. Este ramo aqui chamado de músculo frênico, que vai para o diafragma, ligado ao diafragma, e outro ramo perfura o diafragma, passa para o diafragma, vai para o abdômen, passa por baixo deste músculo, que é o reto abdominal, e se une com uma frente de baixo, formando uma ligação, uma anastomose. Não sei se eu coloquei aqui. Coloquei aqui, ó. Está aqui, ó. Passou o diafragma, ó. Está descendo, e essa chamada de epi, em cima, gástrica, no estômago,
superior que se une com uma epigástrica inferior. Ó. Assim, sangue do membro inferior poderá chegar ao membro superior. E vice-versa. Aqui, ó, passando debaixo do reto abdominal da curva. Ó. Epigástrica superior descendo, ó, e a epigástrica inferior subindo, ó, e se unindo, formando uma circulação bilateral. A subclávia, depois que passou a primeira costela aqui, ó, a subclávia, depois que passou a primeira costela aqui, ó, ela vem para cá, ó, desce, ó, e passa por debaixo do aqui chamado de axila. Então, o segmento seguinte da subclávia é a artéria axilar, que também tem 3 ramos, tem 3 porções. Tem essa primeira porção, vamos ver aqui assim, ó, né? Tá aqui assim, ó, que vai desde a primeira costela até o músculo peitoral menor. Temos o músculo peitoral menor, que sai lá das costelas, segunda, terceira, quarta, quinta costela, e vai se inserir no processo toracoide da escápula. Aqui estaria a primeira porção da axilar. Aqui atrás do peitoral menor, a segunda porção. E aqui onde está passando o redondo maior, está a terceira porção. E do redondo maior para baixo, eu já tenho a artéria braquial do braço. Então a artéria axilar tem 3 porções, tem 3 regiões. A primeira porção dela vai da onde? Vai da primeira costela, local onde terminava a subclávia, e vai até a margem medial do peitoral menor, até que assim, ó, até que assim. A segunda porção fica atrás do peitoral menor. A terceira porção vai do peitoral menor até o redondo maior. Aquele músculo aqui, ó, músculo redondo maior. E do redondo maior nós vamos ter então digamos assim, já a artéria braquial. Tem na primeira porção, principalmente a artéria torácica suprema, que vai para o tórax, ali do braço. Tem a artéria tóraco-acromial na segunda porção e a artéria tóraco-lateral, que vai para a porção torácica. E na terceira porção, que é a subescapular, que vai para a porção da escápula, é a circunflexa posterior do úmero e anterior do úmero, que vem para a articulação do ombro, aqui entre cabeça do úmero e cavidade glenóide, que cai na prova. Tem alguém que foi ver a prova lá, os também podem ver, como quiser, né? Viu lá que tem a cavidade glenoide, que é onde a cabeça do úmero se encaixa na cavidade glenoide da escápula. Então, ele liga essa cartilagem, que aí tem bursite em algumas pessoas, dá uma dor, essas são as principais artérias aí. Aqui mostra, ó, está mostrando aí o pedacinho da axilar, está aparecendo aqui a artéria tóraco-acromial, o pedacinho da porção, aqui está aparecendo a artéria torácica suprema, ó, para o tórax, que é da primeira porção, aqui está aparecendo outros ramos, ó, a artéria circunflexa anterior, pela frente e posterior do úmero, irrigando aqui a cabeça do úmero na cavidade glenoide da escápula. Então são ramos que saem da axilar. Tem que ser cuidado com esse tipo de cirurgia de ombro, né? Aqui estão as 3 porções que eu citei. Aqui está a primeira porção, né, que você está vendo da axilar, que vai da primeira costela até a margem medial desse músculo que é o peitoral menor. A segunda porção dela, que fica atrás do músculo. E a terceira porção que vai do peitoral menor até o redondo maior. Eu fiz aqui, isso aqui mostrado o redondo maior. Daqui para baixo, ó, é a artéria braquial, de braço. Braquial, ó. Começou aí, ó. A braquial tem vários ramos. Ó, vai do redondo maior até onde vem até aqui, ó. A prega de flexão do cotovelo. Braquial. Fica junto. Bíceps braquial, do córax braquial. Tem todos esses ramos aí. Tá? Ramos braquiais profundos, nutrícia do úmero, que vai nutrir o osso, nutrícia do úmero, colateral lunar superior e inferior. E artérias musculares. Para que músculo? Ó, para o bíceps braquial, para o braquial, para o córax braquial, para o tríceps braquial, são músculos do braço. E na prega de flexão do cotovelo, mais ou menos a 1 centímetro acima disso, ela se divide em artéria radial, ó, e artéria lunar. A radial em cima do rádio, em direção ao dedo polegar. E a lunar, pela mão.
Como você vê, a radial é lateral e a ulnar ela é medial. Esses são os principais ramos que aparecem aí. Aqui você vê elas. Aqui a braquial descendo, ó. Até mais ou menos aqui assim, onde assim que por fora. Essa aqui vem por fora, é a radial. Essa vem por dentro, desculpa, por dentro vem medial, é a ulnar. E aqui tem a artéria braquial profunda, né? a artéria colateral ulnar, colateral radial, ó, que forma essa circulação aqui no cotovelo. Né? Então aqui está o cúbito e aqui está a ulna e o rádio, aqui está a artéria radial e a artéria ulnar. Essas artérias radiais e ulnares vão para o membro, essa porção do membro, está a radial, ó, a artéria radial, a artéria ulnar, forma uma circulação mais superior e outra aqui no carpo, dando as artérias digitais que vão até o membro, até a ponta dos dedos da mão, ligando portanto todo o membro superior. Então, os ramos terminais da artéria braquial são as artérias radial e ulnar. A radial é lateral e a ulnar ela é medial. Bom, nesse segmento aqui assim, ó, agora aqui, mais ou menos aqui assim, esse segmento aqui, artéria torácica. A torácica vai ligar no quadro. Seus principais ramos. Tem um ramo aí que eu chamo muita atenção lá na enfermagem, e também vou chamar a atenção de vocês aqui, não custa nada. São os chamados ramos brônquicos. Botei aí? Botei lá, ó. Segundo ramo, brônquio. Devia ter colocado em primeiro. Porque muitos se enganam com ele depois. Muitos. E eu até às vezes eu faço essa pergunta para ver o nível de atenção. Na minha prova, tem 1, 2, 3, 4 questões no máximo para saber se o cara está prestando atenção ou não. Tem gente que vem aqui, marca tudo e vai embora. Então eu já sei, esse cara aqui não prestou atenção no que está fazendo. E aqui está uma das perguntas que eu faço. Que eu dizia sempre assim, as artérias pulmonares. A artéria pulmonar vai para os pulmões, ok? Elas levam sangue venoso para os pulmões. Levam sangue venoso. Aí uma pergunta assim, que artéria é que irriga os pulmões? Aí, a artéria renal, a artéria do dedo do pé, a artéria do olho, a artéria da barriga, ou nenhuma resposta? A resposta é nenhuma resposta. Porque a artéria que irriga os pulmões são as artérias ou os ramos brônquicos. Aqui leva o sangue arterial. Entenderam? Já que a artéria pulmonar leva sangue venoso, e o órgão não pode receber sangue venoso. Não sei se me entenderam. Então, só para ver o nível de atenção do indivíduo. Aí eu vem me reclamar muito, deixa eu dar uma olhadinha em uma coisa aqui. Não é aqui que você estava prestando atenção, então vou te aumentar a tua escola. Mas se tu me errou, eu não vou aumentar a tua escola. Às vezes é muito fácil precisar, não é seguir, porque ela levar tanta exigência assim, me entendo. Mas é uma condição que pode chamar a atenção de você. Tá? O camarada lá da enfermagem, ele vai dar uma puta de uma mancada, tá me entendendo? Outro dia eu tive que ligar, porque todo mundo lá estava dando uma faixa de rim lá, e vi que os negros estavam lá meio chutando umas coisas lá, eu quero saber como é que vai tratar de um paciente com diurético. Eu botei aula de diurético. Eu tenho que dar diurético de alça, diurético por favor de potássio, diurético de sódio, potássio, 2 cloreto, diurético tiazídico, diurético osmótico, daí como é que vai ficar a coisa? Aí o cara realmente estava deu uma mancada aqui. Aí me acontece, quando aconteceu, eu já estava na farmácia lá, aí a farmacêutica pegou, e até conheço o cara, foi dele de aula na farmácia, pegou. O que é remédio isso aqui, ó? O manitol. Isso é um diurético. Aí eu falei, realmente é um diurético, uma farmacêutica dando um remédio, um cara que está com nossa língua para ser. Quer dizer, é uma tendência, ela devia ser fazendo um outro serviço, foi, deve ter começado ontem, tudo bem, a gente tem que esperar isso, mas tem tudo com cuidado. Então, nas artérias torácicas tem os ramos mediastínicos. Os ramos mediastínicos vão para essa região entre os dois pulmões, para o chamado mediastínio, entre os pulmões, no mediastínio. Tá? Os ramos brônquicos, como disse para você, são 2 a 3 ramos, são ramos que saem da aorta torácica e que irrigam os pulmões.
com sangue arterial. Isso vai para cada célula do pulmão. É daí que vai levar sangue oxigenado para os pulmões, não só os artérias pulmonares. Ramos esofágicos. Indica a posição esofágica. O esôfago, cervical e torácico. Ramos pericárdicos. Vai para onde? Para o pericárdio. Aquela serosa que reveste o coração. Você não tinha um pericárdio seroso ou fibroso? Daí os ramos pericárdicos. Ou seja, o miocárdio do coração irrigado por quem? Pelas coronárias que saíram da aorta ascendente. O pericárdio sai da aorta torácica. Abra um olho também, os dois olhos, um olhinho fechado, os dois olhos. Tá? Artérias intercostais posteriores, pegam todas essas costelas aqui, usando os músculos intercostais, internos, externos. Né? Artéria frênica, o músculo diafragma.